Conectadas, capítulo 32, Ayla. Já tinha se passado mais de uma semana desde a feira e Vicky, Drica e eu estávamos fugindo mais uma vez para matar aula no terreno baldio do lado da escola. Vicky tinha me mandado uma mensagem mais cedo dizendo que precisava me entregar uma coisa e combinamos de nos encontrar no horário da aula de biologia. Confesso que estava morrendo de curiosidade. Esperava que fosse outro bolo da Lídia. Eu realmente estava precisando. No dia seguinte à Nevasca Expo, tínhamos saído da aula direto para a casa dela, onde me esbaldei no bolo vegano delicioso. Depois que afoguei as mágoas em doce, contei tudo para as duas. Foi quando percebi que elas me conheciam melhor do que eu tinha suspeitado. Eu tô chocada, disse Drica sentada na cadeira da escrivaninha. Eu também, concordou Vicky da cama. Nunca vi a Ayla falar tanto na minha vida. Revirei os olhos e taquei uma almofada nela, mas infelizmente não podia dizer que ela estava mentindo. Eu tô tentando, ok? Murmurei sem graça. Não é muito do meu feitio. De pé, encostada na escrivaninha, cruzei os braços envergonhada e olhei para o chão. Tinha acabado de contar tudo o que tinha acontecido no evento para elas, tudo mesmo. O que elas deveriam estar pensando de mim? Bom, pelo menos agora esse Léo faz mais sentido, comentou Drica, quebrando o silêncio. Olhei para ela com uma expressão questionadora. Esse homem estava bom demais para ser verdade. Uma risadinha escapou da minha boca. Vicky e Drica riram do ronquinho que saiu, e eu me peguei lembrando o quanto Léo achava fofa a minha risada. O Léo não, a Raíssa. Ainda era confuso demais para mim. Eu não sei o que faço. Encarei as duas, o olhar voltando a ficar sério, a testa franzida em desespero. Não é óbvio? Perguntou Drica. Quando olhei para ela, arqueando a sobrancelha, ela deu de ombros. A pessoa por quem você está apaixonada é a Raíssa. Achei que era simples. Engoli em seco, meu coração disparando como se eu estivesse correndo uma maratona. Mas eu nem sei o que é real ou não. Tentei argumentar, sentindo minha voz mais aguda que o normal. Nem sei se as coisas que ela me contou são verdade. Mas você mesma disse. Vocês se deram bem, você gostou dela, vocês se beijaram. Tá tudo aí na sua cara, ai. Só falta você querer enxergar, Vicky disse. Mas ela é uma garota, insisti baixinho. Vicky e Drica se entreolharam. E daí? Não era como se a gente não soubesse. Eu me lembrei da Drica dizendo que pensava que eu era lésbica. Mas como vocês podiam saber? Dá para ver no seu olhar quando você se interessa por alguém. Vicky explicou, fazendo um gesto de desdém para me impedir de continuar protestando. Tava na cara que você era afim da Ana Luzia quando chegou no Santa Helena. Você não é tão boa atriz. Drica assentiu. E você tem uma obsessão absurda pela Kristen Stewart pós-crepúsculo. Cruzei os braços e olhei para o meu sapato, cutucando o chão com a ponta. Bom, eu não tenho culpa se ela ficou maravilhosa depois que se assumiu. Não tem mesmo, ela ficou maravilhosa. Vi que abriu um sorrisinho. E você também é. E é isso, não é nada demais. Mas eu também gosto de meninos, sabe? Isso não é meio estranho? Drica balançou a cabeça com a sobrancelha arqueada. Não tem nada de estranho, Ayla. Você tem o direito de gostar de quem você quiser. Isso não muda nada. O que importa aqui é, você está apaixonada pela Raíssa. Tudo bem que ela mentiu sobre algumas coisas da vida real dela, e isso você tem que decidir se consegue perdoar, ou se quer perdoar. Mas as conversas que vocês tiveram, a química, tudo isso foi real. A mentira dela não anula seus sentimentos.
Independente do que você decidir fazer, a gente vai te apoiar, amiga. Por mais bobo que pudesse parecer, essa era a primeira vez que Drica me chamava de amiga. Ela só chamava a Vicky assim. Nesse momento, eu percebi que eu tinha cruzado um limite. Elas também sentiam isso. Eu estava me abrindo de verdade e me permitindo ser a amiga que elas precisavam. E a Raíssa tinha tudo a ver com essa mudança. Mas se você decidir voltar para o seu casulo, eu mesma vou te agredir, brincou Vicky, me fazendo rir e suspirar. Alguns dias já tinham se passado desde essa conversa, mas eu ainda não tinha tomado coragem para fazer o que queria. A bem da verdade, eu estava esperando que Raíssa dissesse alguma coisa, que quebrasse o silêncio e viesse me pedir desculpas de novo. Não era o que ela devia fazer? Ou era minha vez? Será que ela estava me dando espaço, respeitando meu distanciamento, como eu imaginava que fosse fazer? Eu tinha descoberto nesses últimos dias que a Ayla de verdade morria de medo de tomar atitudes, principalmente se elas pudessem resultar em algum tipo de rejeição. A Ayla de verdade morria de medo de ser rejeitada. Parei um segundo no alto do muro que dividia a escola e o terreno baldio ao lado, admirando o horizonte, como gostava de fazer. O tempo hoje estava fechado e ventava tanto que meus cabelos, mesmo presos, deslizavam pelo prendedor e se enrolavam no meu rosto. Por cima do barulho do vento, ouvi passos vindo pela passagem estreita que levava aos fundos da escola. Respirei fundo e pulei. Então levei um dedo à boca pedindo que Vicky e Drica ficassem em silêncio. Ayla, Vitória, Adriana! Era a voz da irmã Celestina. Droga! Drica fez uma careta. Meus pais vão me matar, ela sussurrou depois de um tempo em silêncio, quando começamos a nos mover em direção à parte oculta pela obra. Será que a gente devia voltar? Perguntei insegura porque não queria provocar uma briga em casa justo agora que minha mãe e eu estávamos começando a nos acertar. Eu já estava de castigo por ter ido à liberdade, algo que Sayuri infelizmente não esqueceu. Quando cheguei em casa na segunda, ela estava lá conversando com a minha mãe. Foi péssimo, mas eu merecia. Agora já era. Vão procurar a gente, respondeu Vicky, parecendo a mais tranquila de nós três. Também pudera. A mãe dela tinha o maior prestígio na escola por sempre fazer doações generosas à instituição. Se a gente aparecer, vão saber que fizemos algo errado. E se a gente não aparecer também, exclamei com a voz esganiçada. A Ayla de verdade aparentemente também era medrosa. Por isso mesmo, melhor a gente aproveitar, né? Vi que deu um sorrisinho de lado e suspirei. Tá bom, então me joguei no chão. Diz aí o que você tem para mim. Bem que podia ser bolo, disse Drica, como se lesse minha mente. Tava bom demais o da semana passada. Ela não fez nada de diferente mesmo? Se fez, a Lídia nunca vai contar. É segredo de estado aquela receita. Bufei. Mas não é bolo. Ela pegou o pacote que estava ao lado dela e me entregou. Chegou para você ontem na minha caixa postal. Encarei a caixa de papelão. No remetente estava o nome da Raíssa. Pensei que você fosse preferir abrir fora da escola. Se quiser, a gente vai dar uma volta. Quando não disse nada, ainda perplexa, elas começaram a levantar. Não! Estendi a mão para elas, interrompendo-as no meio do movimento. Fiquem aí. As duas se entreolharam e deram de ombro antes de voltarem a sentar. Comecei a tirar o lacre da caixa, me sentindo nervosa de repente. Será que ela estava me mandando seu Totoro ou qualquer coisa do tipo, num gesto simbólico que declarasse o nosso fim? Não nos falávamos desde a feira, afinal. Era tão improvável assim? Quando por fim abri a caixa, tudo que encontrei ali dentro foi um livro.
Era Orgulho e Preconceito, meu romance clássico preferido, e que Raíssa, quando era o Léo, sempre tinha se recusado a ler para as nossas trocas pelo correio. Ele dizia que não gostava de histórias românticas, mas agora eu não tinha mais certeza se falava isso para manter a aparência, como se homem não pudesse gostar de romance, ou se era realmente verdade. Tirei o livro da caixa, deixando-o de lado, e abri a primeira página. Havia um post-it grudado na folha de rosto. Você estava certa, histórias românticas até podem ser bem legais. E na página seguinte, outro. Mas ter Orgulho e Preconceito como livro preferido é muito clichê da sua parte. E mais um na seguinte. Pelo visto, eu sou bem clichê também. Sorri discretamente enquanto continuava a folhear o livro. Todas as páginas em que ela tinha feito anotações estavam marcadas com post-it, mas eu folheei uma por uma mesmo assim, procurando qualquer vestígio de comentários que Raíssa pudesse ter começado a fazer, mas então desistiu e apagou, ou desenhos que tivesse feito e não se importado em marcar. Ela fazia isso com frequência. Em uma das páginas, havia um trecho destacado com marca-texto amarelo. É razoável, mas não é bonito o bastante para me tentar. E no momento não estou disposto a me envolver com moças desdenhadas pelos outros homens. Ao lado, Raíssa tinha escrito. Não me surpreende que o ego do homem hétero cis branco seja tão grande. Ele vem sendo cultivado desde antes do século XVIII. Contive uma risada, ciente de que Vicky e Drica me observavam. Eu devia estar parecendo uma boba. Ainda que a Raíssa e eu estivéssemos de fato conversando desde abril, isso parecia completamente novo. Talvez porque tivéssemos nos encontrado pessoalmente. Talvez porque tanto eu quanto ela tivéssemos nos livrado das coisas de que mais tínhamos medo. Ou pelo menos estivéssemos tentando. Agora tudo parecia ainda mais real. Quando abri numa página já mais para o final do livro, percebi duas coisas. Primeiro, que o post-it dessa vez era rosa, e segundo, que havia uma carta ali. O trecho marcado era: Você é generosa demais para brincar comigo. Se os seus sentimentos ainda são como eram em abril, diga-me de uma vez. Minha afeição e meu desejo permanecem inalterados, mas diga uma palavra e me calarei para sempre sobre esse assunto. Mordi o lábio, surpresa com a coincidência na menção ao mês que nos conhecemos. Então deixei o livro de lado e abri a carta. Meu coração pareceu se apertar a cada linha enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Alheias à minha vergonha, alheias a qualquer coisa ao meu redor, exceto as palavras da Raíssa. Ai, você lembra aquele primeiro filme que assistimos juntas no dia do seu aniversário? Era sobre um cara que se vestia de mulher para ficar de babá para os filhos e poder passar mais tempo com eles depois de ter se separado. Ele amava tantas crianças que não podia suportar a ideia de ficar longe delas. Na época, ainda éramos apenas colegas de jogo, mas eu acho que ali, naquele dia, foi quando a gente ultrapassou o limite que eu mesma colocava entre mim e as minhas amizades de feéricos, justamente porque não queria ter que passar pelo que passamos. Na hora eu não percebi que havíamos ultrapassado essa barreira. Mas eu lembro de ter ficado encucada com aquela escolha de filme que falava sobre fingir ser alguém que você não é. E lembro também de uma coisa que você disse que ficou gravada na minha memória por muito tempo. Deve ser horrível ter que fingir ser outra pessoa para poder ficar perto de quem você ama. Mas acho que deve ser ainda pior não poder estar perto dela. Eu mal sabia o quanto isso iria se aplicar a nós duas,
Mas foi exatamente assim que eu passei a me sentir quando percebi que estava apaixonada por você. Eu me odiava por estar mentindo, mas ao mesmo tempo não queria nunca perder aquilo que nós tínhamos. Foi egoísmo meu, eu sei. Mas depois de tanto tempo reprimindo quem eu era, aquelas horas que passávamos jogando e conversando significavam tudo para mim. E eu morria de medo de que isso acabasse e eu tivesse que voltar ao meu mundinho de faz de conta. É curioso que, apesar de estar fingindo ser outra pessoa, eu me sentisse tão livre para ser quem eu era com você. Nós estávamos na mesma frequência, tínhamos uma conexão que eu nunca senti com ninguém. Mas as coisas foram ficando complicadas demais. Com o tempo, a mentira me consumiu. Eu tinha que mentir constantemente para você. Tive que atrapalhar a vida do meu melhor amigo para que me ajudasse. Ele é o Léo, de verdade. Aliás, a pessoa em quem me inspirei. Chegou um momento em que as coisas ruins começaram a se sobrepor às boas, mas eu não sabia mais como fugir daquela bola de neve. Então eu te conheci e foi ali que percebi que não podia continuar mentindo. Não importava se eu saísse machucada no final. Você não merecia isso. Você merecia minha sinceridade, mesmo que isso significasse nosso fim. E eu não tinha você de verdade, não é? Eu ia te contar quando você me beijou, e nessa hora alguma coisa dentro de mim acordou. O seu beijo me deu forças para te contar a verdade, para me assumir. No fim, você descobriu de outra forma e tudo acabou desandando, mas isso não invalida o que você me trouxe de bom. Percebi que eu precisava parar de mentir sobre toda a minha vida. No domingo, quando cheguei em casa, eu me assumi para os meus pais e fiz as pazes comigo mesma. E foi graças a você. Mesmo que você não me queira mais depois de tudo isso, eu espero que você entenda. Esses últimos anos da minha vida não têm sido fáceis, mas você tornou tudo melhor. E eu nunca vou esquecer nada que passamos juntas. Se você quiser me procurar, eu estarei aqui te esperando. Mas se você não quiser, eu vou respeitar. Eu vou sempre te guardar no meu coração. Muito obrigada por ter me salvado de mim. Com amor, Raíssa.